Olá, povo de Deus, sexta-feira, 1º de março de 2024, segunda semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 37, de 3 a 4, de 12 a 13a e de 17b a 28. E Mateus 21, de 33 a 43, 45, 46. Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, eu vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaade. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas e estes o levaram para o Egito. José do Egito se tornou uma das figuras emblemáticas da passagem de Israel da terra da promessa para a escravidão em terras estrangeiras. Apesar de José não ser o primogênito de Jacó, ele era o filho da mulher mais amada, Raquel, e nascido quando Jacó já estava envelhecido. Por isso, Jacó não escondia a sua predileção por ele, o que despertou ciúmes entre os irmãos. Com a trama para matar e, num segundo momento, vender José para os comerciantes, os seus irmãos provocam uma mudança significativa na vida, não só de José, mas de todo o povo hebreu, que passará mais tarde a viver no Egito. 20 moedas de prata foi o valor que os irmãos de José ganharam com a sua venda. É sempre significativo o valor em dinheiro, pois mostra que valores materiais sempre suplantam o valor humano quando a transação é marcada pela inveja, ciúme e ganância. José, no Egito, teve uma trajetória excepcional. Seus carismas, sobretudo de sonhador, o livraram de uma vida oprimida. Ele faz uma carreira de sucesso e alcança ponto-chave no governo de Faraó. E ainda se tornará um elemento-chave para salvar sua família da miséria. Desta forma, vemos Deus agindo na história
e transformando o ruim em bom, o feio em belo, o injusto em justiça, para o bem da humanidade. Mateus 21, 33 a 43, 45, 46. Naquele tempo, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. As parábolas de Jesus sempre têm endereço certo, mas a de hoje é por demais evidente. Por isso, os sumos sacerdotes e fariseus a entenderam muito bem e queriam prender a Jesus. Quanto aos empregados do dono da vinha, fica claro que foram os profetas enviados inúmeras vezes para alertar o povo, mas sempre foram espancados, apedrejados, assassinados. O último recurso do dono da vinha foi enviar seu próprio filho, revelando que a intenção do dono da vinha era mesmo salvar seu povo. Porém, Israel não reconheceu seu filho e também o matou. Jesus nunca foi aceito por Israel, que sempre o declarou persona non grata em sua própria terra. O Evangelho de Mateus foi escrito depois dos anos 70. Portanto, tudo o que se diz nesta parábola já tinha se concretizado, mas era atual também, pois os cristãos continuavam sofrendo a perseguição e sendo martirizados pelo Império Romano. Além disso, as autoridades judaicas também rejeitavam de forma absoluta qualquer proposta que viesse de Jesus e do seu Evangelho. Israel virou as costas para Jesus, pois nunca o aceitou como Filho de Deus, o Messias, enviado pelo dono da vinha para a salvação da humanidade. Um beijo no seu coração.